Pessoal, esse vídeo é uma revisão da aula do Educa PE sobre ligações interatômicas, tá? Então, essa revisão aqui é para que vocês façam o exercício que eu vou passar. Ele falou sobre ligações iônicas, ligações covalentes e ligações metálicas, são as ligações interatômicas. Aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente identifica esses tipos de ligações, tá? Então, as ligações iônicas ocorrem em compostos iônicos, que é quando você tem a combinação de metal com não metal. Por exemplo, o bário combinado com o enxofre forma o sulfeto de bário, que é um composto iônico, porque ele tem metal, que é o bário, e não metal, que é o enxofre. O NaOH, que é o hidróxido de sódio, tem o sódio, que é um metal, e oxigênio e hidrogênio, que são não metais. E aí formou o composto NaOH. Esse composto aqui, ó, o H2SO4, ele é um composto classificado como molecular, porque ele tem não metal, que é o hidrogênio, o enxofre e o oxigênio também são não metais. Porém, se você mistura esse composto em água, ele se dissocia e forma íons positivos e negativos. Então, ele vai se dissociar. Então, vai haver uma dissociação iônica, tá? Então, quando a gente for ver a parte aí de condutibilidade elétrica, você vai ver que ele é classificado como mau condutor. Porém, quando ele é misturado em água, ele se torna um ácido, que é o ácido sulfúrico, e todo ácido e toda base são bons condutores de eletricidade. Mas ele não é classificado como composto iônico, porque ele tem, ó, só não metal. Inclusive, eu coloquei ele aqui como exemplo nos compostos moleculares que formam ligações covalentes. Ele tem, ó, só não metal. Então, todo composto molecular ele vai ter não metal combinado com não metal. Hidrogênio, enxofre e oxigênio são todos não metais, certo? H2O é um composto molecular porque ele tem não metal, que é o hidrogênio, combinado com outro não metal, que é o oxigênio. E o dióxido de enxofre, que tem enxofre como não metal e oxigênio combinado a outro, combinado ao não metal. Ou seja, enxofre e oxigênio são não metais, tá? Então, aí forma ligações covalentes. Percebe a diferença entre compostos iônicos e compostos moleculares, ligações iônicas e ligações covalentes? As ligações iônicas ocorrem entre metal e não metal. As ligações covalentes ocorrem entre não metais e não metal e não metal. Aí vem os compostos metálicos, tá? Então, eu tenho aqui, ó, quando eu tenho um composto metálico, eu tenho a combinação de metal com metal. É o caso das ligas metálicas. Aço, latão, bronze, é tudo composto metálico, então vai formar ligações metálicas, certo? Com relação a ponto de fusão. Então, se eu fosse dizer aqui, se for para a gente escolher aqui, quem tem mais alto ponto de fusão, que é aquele ponto onde a substância está passando do sólido para o líquido, quem tem maior ponto de fusão é o composto metálico, ou seja, os compostos que formam ligações metálicas, né? Então, é mais difícil você ter em baixas temperaturas, nem ocorre em baixas temperaturas, o ferro, por exemplo, na forma líquida. É preciso você ter altas temperaturas, então altíssimos pontos de fusão, e para virar gás, no caso o ponto de ebulição, aí é que precisa de maior temperatura, né? Já os compostos moleculares são os que têm mais baixo ponto de fusão e de ebulição, porque para que eles estejam no estado líquido ou gasoso, eles não precisam de altas temperaturas, tá? Então, veja, os compostos metálicos são os que têm maior ponto de fusão. Abaixo deles estão os compostos iônicos, que também têm altos pontos de fusão, mas não tão altos quanto os compostos metálicos.
E quem tem baixíssimo ponto de fusão e de ebulição dos três são os compostos moleculares, que formam ligações covalentes. Aí eu até coloquei aqui, ó. Deixa eu ver se dá para botar aqui para vocês. Os compostos metálicos têm mais alto ponto de fusão e também de ebulição, tá? E os compostos moleculares têm os mais baixos pontos de fusão, ok? Em relação à condutibilidade elétrica, então eu coloquei aqui, ó, compostos moleculares são maus condutores. Os iônicos e os metálicos são bons condutores de eletricidade. Então, daqueles exemplos que a gente viu, eu tenho, por exemplo, todos os sais, ácidos e bases são compostos, se dissociam em água e são bons condutores. Porém, dependendo da fórmula, aí, se ele disser que é um composto sólido, você já sabe que ele é molecular, que é o caso do ácido sulfúrico. Lembra? O ácido sulfúrico, que é o H2SO4, ele é um composto molecular. Então, ele é classificado como mau condutor. Mas se ele for ácido, ele é bom condutor. Se ele for simplesmente o sulfato de hidrogênio, ele é mau condutor, certo? Por quê? Para ele ser ácido, ele tem que ser diluído em água. Então, quando ele é diluído em água, ele forma íons. Ele forma cargas positivas e negativas. Então, ele forma essa carga positiva e essa carga negativa quando ele dissocia em água. E aí, ele é bom condutor, ou seja, ácidos, bases, sais são bons condutores de eletricidade. Mas se ele for somente classificado pela fórmula sem estar misturado em água, ele é considerado molecular e, por isso, mau condutor de eletricidade. A água também, ela não é boa condutora, certo? É má condutora de eletricidade. Mas eu falo da H2O pura, tá? Por quê? Nós temos aí a água de beber. A água que a gente bebe, ela tem sais, ela tem combinações. Então, esses sais podem conduzir corrente elétrica. Por causa dessa mistura, a água fica boa condutora de eletricidade. A água que vem da torneira também, ela tem misturas. Então, pode ocorrer dela ter boa condutibilidade elétrica. Mas a H2O pura, sem mistura nenhuma, ela é má condutora de eletricidade, tá? Cuidado para não confundir. Se a água tiver, por exemplo, na forma de gelo, mas for aquela água que você botou da torneira ou filtrada, ela é condutora sim de eletricidade, ok? No caso dos compostos iônicos, são bons condutores, né? E aí a gente viu alguns compostos iônicos no exemplo. E todo metal é bom condutor de eletricidade. Ok, gente? O melhor metal para conduzir eletricidade dizem que é o ouro. Porém, a gente não costuma colocar nas fiações elétricas ouro. Costuma colocar cobre, por questões de custo, essas coisas. Nosso próximo exemplo é como se formam as ligações entre os elementos, tá? Então, a gente vai precisar da tabela periódica. Se possível, você coloca a tabela periódica do seu lado para a gente fazer o próximo exemplo. Veja aqui, a primeira coluna que eu tenho é a coluna da família 1A, que são todos metais, tirando o hidrogênio, que é um não metal, tá? Aí vem a segunda coluna mais alta, que é da família 2A. Essas colunas baixas são tudo das famílias B. Aí vem essa coluna aqui, que é a da 3A. Essa coluna aqui, que é a da 4A. Essa outra que é da 5A. Essa que é da 6A. Essa que é da 7A. E essa que é da 8A. O que é que a gente vai fazer? Nós vamos combinar os elementos e fazer isso para mostrar como ocorrem as ligações iônicas, tá? Então, é necessário que vocês conheçam as famílias. Só para lembrar, o hidrogênio é um não metal. E essa parte daqui, ó, que eu estou selecionando,
Para a direita é tudo não metal, certo?